com grande alegria que nós estamos aqui com os irmãos nessa empreitada de aprender sobre o Senhor, sobre as tuas verdades e o que a palavra do Senhor tem a nos dizer realmente. E eu já pedi para ficar aqui, porque o Erisvaldo já foi lá para o púlpito, ele é pastor da igreja, e aí a gente já começa a desmistificar algumas coisas, porque é relativamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o culto que agrada a Deus. E o culto que agrada a Deus, ele tem elementos extremamente prescritos e que nós não negociamos de forma alguma. Agora, ele tem circunstâncias que a gente vê igrejas, irmãos, brigando e brigando por circunstâncias que não levam a nada. O falar no púlpito é um. Não tem nenhum lugar nas Escrituras que manda nós falarmos de púlpito, de forma alguma. Se convencionou isso, e é bom. Ele vê a igreja o vê, é bom. Mas isso é uma circunstância de culto. Se tiver o púlpito, nós vamos cultuar a Deus. Se não tiver o púlpito, nós vamos cultuar a Deus do mesmo jeito. Então, é por aí que nós vamos começar a nossa conversa sobre o culto que agrada a Deus. E a primeira coisa que é muito gratificante é a comissão ter cantado 5 cânticos e a gente não poder falar nada de nenhum deles, né? A gente não pode falar, aquele cântico ali tem isso. Todos cânticos cristocêntricos, teocêntricos, exaltam a pessoa de Deus, prostro diante do Senhor, me ajoelho diante do Senhor. Então todos os cânticos que nós acabamos de cantar têm tudo a ver com o que nós vamos ver nesse momento. Então, meus irmãos, nós vamos falar, como já falei, sobre o culto que agrada a Deus. Isso que o pastor nos pediu. O congresso está falando de adoração de uma forma mais ampla, e uma das fórmulas, ou um dos locais com que nós adoramos, é no culto. E qual é esse culto que agrada a Deus? O que esse culto tem que ter, né? O que esse culto tem que percorrer para realmente agradar a Deus? Porque um questionamento é terrível. Eu não sei se os irmãos já foram importunados por isso, mas imaginem vocês de todos os domingos estarem aqui. Só vou abrir um parêntese. Quando eu falar aqui de culto público a Deus, nós vamos tratar especificamente do culto de domingo à noite, que é o culto que a gente trata como culto solene, né? Não que os outros não sejam também solenes, mas a gente trata realmente o culto de domingo à noite de uma forma toda especial, toda prescrita por Deus, tá? Mas então a gente tem que cultuar a Deus primeiramente como Ele prescreve. Mas a inquietação que nos perturbam é a seguinte: imagine vocês todos os domingos chegarem a essa igreja, cultuarem a Deus, saírem daqui satisfeitos, levantarem a mão, glória a Deus, aleluia, que bom, fiquei feliz e tal. Vocês já pararam para pensar se Deus está aceitando o culto que vocês prestam a Ele? Porque não tem duas palavras com Deus. Ou Deus aceita o nosso culto, ou Ele rejeita o nosso culto. Não tem jeito de um domingo Ele aceitar o nosso culto mais ou menos,
e no outro domingo eu adorei melhor, então Deus aceitou melhor, ou no outro eu fiquei meio abatido e Deus aceitou. Não. Não. Meus irmãos, ou Deus aceita o nosso culto, ou Ele abomina o nosso culto. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos cultuando um Deus santo. E diante da sua santidade é que Ele exige um culto. E é sobre ele que nós vamos tentar falar um pouco a partir de agora. Mas então, num primeiro momento, nós vamos tentar definir o que é uma adoração. Então, o que é adoração? Nós vamos falar do culto dentro da adoração. A adoração bíblica ela é cheia de ligações. A adoração está ligado com isso, está ligado com aquilo. Então, alguns dos mais usados versículos que temos para falar sobre adoração, ele fala de adoração como prostrar-se, como encurvar-se, como ajoelhar-se diante de Deus. Êxodo 34:9 fala que Moisés, curvando-se diante de Deus, o adorou. O Salmo 95:6 fala que vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, porque Ele nos criou. Então, todas as coisas que falam de adoração está ligado com essas três palavras, Prostrar-se, adorar, encurvar-se e ajoelhar-se. E uma outra ligação que nós temos também é quando essas palavras nos reportam a ideia de que ao curvar, ao ajoelhar, normalmente nós só fazemos isso diante do nosso Senhor. Por mais que você tenha um amigo, ou por mais que você tenha respeito aos seus pais, ou ao seu mestre, qualquer coisa desse tipo, não é normal, principalmente em nossa cultura, o curvar-se diante de alguém, o ajoelhar-se diante de alguém. Então, isso é muito propício, a nós. Curvar e ajoelhar, automaticamente adorar somente a Deus. Somente a Deus nós adoramos e prostramos diante dele. Então, nessa primeira visão, nós temos que entender que a adoração, ela é reconhecer Deus como o meu Senhor. Então, para eu adorar Deus, eu tenho que reconhecer Deus como o meu Senhor. E a outra ligação que a palavra adoração tem é com a palavra servir, serviço, servo. Então, eu tenho que reconhecer Deus como meu Senhor e eu tenho que servi-lo com a minha vida. Então, no momento que eu reconhecer Deus como meu Senhor e que eu servi-lo com a minha vida, certamente eu vou estar adorando. Certamente eu vou adorar a esse Deus. Então, feita essa primeira introdução sobre a adoração, vamos tentar falar um pouco sobre o que nos interessa nesse momento, que é o culto que agrada a Deus. E aí eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O profeta Malaquias profetizou aproximadamente 400 anos antes do Novo Testamento. Ele profetizou naquele
imediatamente anterior àquele período que nós chamamos de período interbíblico, né, ou intertestamentário, que são 400 anos de silêncio entre o profeta Malaquias e Mateus. Então, é exatamente aí que Malaquias entra. E é interessante que Malaquias fala para o povo de Deus quando o povo de Deus está saindo do cativeiro babilônico. Então, o povo sai do cativeiro babilônico e Malaquias profetiza para o povo de Deus. Eu vou convidar os irmãos para nós lermos de forma alternada do verso 6 ao verso 14, que é o texto que nós vamos usar para a exposição de hoje. Malaquias 1, de 6 a 14. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no teu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Meus irmãos, esse texto do profeta Malaquias, ele é perturbador. O profeta Malaquias, ele fala de vários temas relevantes dentro da sua profecia, dentro do seu livro. Acontece que quando nós vamos analisar do que o profeta está falando, todos os temas que ele trata está diretamente ligado ao culto a Deus, ao culto que o povo estava prestando a Deus. Malaquias fala aqui de eleição, Malaquias fala de mulheres destruindo casamentos, Malaquias fala de divórcio, Malaquias fala de dízimo. Todo mundo conhece Malaquias por dízimo, é o que o Malaquias menos fala é sobre dízimo, só tem um local que ele fala sobre dízimo, mas tudo que Malaquias fala está diretamente ligado à preocupação do profeta com o culto que o povo estava oferecendo a Deus. Aí era o problema de Malaquias. Era nisso que ele estava profetizando naquele momento. E alguns chegavam ainda a
questionar Deus. Mas Deus, eu estou fazendo isso e você não está me ouvindo? Deus, eu estou ofertando ao Senhor e você não está me abençoando? Você está ofertando pão imundo diante do altar do Senhor. E é isso que Malaquias vai tratar. E dentro desse texto de Malaquias, nós vamos tentar fazer 4 divisões para ficar mais fácil da gente entender o que é o culto que agrada a Deus. Nós vamos ver primeiramente que o culto que agrada a Deus, ele tem um padrão. Ele tem um padrão que é estabelecido pelo próprio Deus. Segundo, nós vamos ver que o culto que agrada a Deus requer uma atitude adequada de quem está adorando, do adorador. Então ele tem um padrão, ele requer uma atitude de quem está adorando, e em terceiro, ele requer que a vida daquele que está adorando seja uma vida moral e espiritual correta. E esse ponto é um dos nossos maiores problemas hoje. É aqueles que ficam nos bancos adorando e louvando o nome do Senhor e a sua vida é uma negação daquilo que ele faz aqui todos os dias. Esse é um dos maiores problemas da nossa igreja hoje. E por último, nós vamos ver que o culto para agradar a Deus, ele só agrada a Deus se ele tiver a mediação exclusiva de Jesus Cristo. Somente se a nossa adoração for baseada no sangue de Cristo, é que a nossa adoração e o nosso culto é aceito diante do Senhor. Então, vamos caminhar sobre isso com o nosso primeiro ponto, que é o culto que agrada a Deus requer o padrão pré-estabelecido. Num primeiro momento, nós queremos levantar 2 questionamentos. O primeiro deles é: quem você de fato quer agradar? Quem você de fato quer agradar? E não pense que é uma pergunta irrelevante para a igreja do Senhor, não. Porque às vezes nós queremos agradar nós mesmos. Às vezes nós queremos agradar o pastor, a liderança da igreja. Às vezes nós queremos agradar um irmão, o marido, a esposa. Então, quando nós cultuamos a Deus, a quem nós queremos de fato agradar? Nós queremos de fato agradar a Deus? Porque é como eu falei, meus irmãos, o nosso culto, as nossas palavras, pode estar diametralmente opostas às nossas atitudes. Aquilo que eu canto, aquilo que eu falo, está totalmente ao contrário daquilo que eu faço. Esse é um grave e seríssimo problema das nossas igrejas, dos nossos irmãos em Cristo. E é muito triste, porque nós temos que pensar que muitos que agem assim, eles agem assim com um sentimento correto. Eles não sabem que não estão cultuando a Deus. Eles pensam que estão. E eles vivem, às vezes, uma vida inteira pensando que estão cultuando a Deus e adorando a Deus,
E simplesmente Deus fala assim: eu não aceito o seu culto. A sua vida não permite você chegar diante do meu altar e cultuar. Nós temos que enxergar essas coisas. E pela graça do Senhor, nós sabemos que só enxergaremos quando Ele próprio, através do seu Espírito, desvendar os nossos olhos. E é isso que nós pedimos a Ele. Que nesses momentos de estudo, o Espírito Santo do Senhor desvenda os nossos olhos para enxergar as verdades contidas na sua palavra. Então, nesse primeiro ponto, que é o padrão pré-estabelecido pelo Senhor, nós temos aqui no texto que lemos os versos 7 e 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, trazeis animais defeituosos, trazeis apenas uma parte da oferta, uma parte do dízimo, somente daquilo que sobra. O povo cometia várias irregularidades. O povo vivia num desregramento tremendo. E Malaquias profetizou há 2.500 anos atrás, aproximadamente, e parece que ele está falando dos nossos dias. Parece que a profecia de Malaquias é especificamente para nós no Brasil, em Timóteo, aqui na Igreja Batista Nova Vida, agora. Os mesmos problemas que assolavam o povo de Deus naquela época são grandes problemas que nos assolam hoje. E diante disso, esse questionamento perturbador tem que nos mudar. Deus aceita o meu culto? Deus aceita o meu culto? Meus irmãos, a seriedade desse tema é de nos preocupar. É de nos preocupar porque vou talvez ser repetitivo. A gente tem visto e convivido com pessoas durante anos e anos, dentro da igreja, dentro daquela mesma tradição, dentro daquela mesma rotina, e nada tem sido visível na vida dessas pessoas. E não só na vida, como quando conversamos também com muitos deles. Isso fica mais saltitante às nossas percepções. Não temos o condão de julgar o interior de ninguém, longe disso, não é isso. O que acontece é que também não somos presunçosos, não somos. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que foi transformado pelo sangue do Cordeiro, a vida dele demonstra o que aconteceu no seu coração, na sua mente, na sua vontade. Então, é perturbador quando pessoas ficam anos e anos e anos num mesmo ritmo, numa mesma tradição, e não evoluem para uma vida que condiz com aqueles que Cristo regenerou, transformou. Porque o mesmo Cristo que vai lá no coração do pecador e transforma aquele coração e dá a ele o entendimento, é o mesmo Cristo que garante a mudança de vida.
Então nós devemos nos atentar muito para essa questão do nosso culto, porque o nosso culto reflete exatamente aquilo que nós entendemos de Deus, aquilo que nós conhecemos de Deus. Você quer ver uma igreja, o que a igreja é, você vai na igreja e vê o culto da igreja, vê como eles se reúnem, vê como eles louvam, vê como eles oram, vê como o pregador expõe a palavra, vê como eles ministram os sacramentos. Você conhece a igreja pelo culto dela. Porque o culto revela exatamente esse nosso conhecimento que nós temos de Deus, que é o próprio Deus que nos dá. Então o culto, meus irmãos, é um assunto muito sério e muito preocupante em nossos dias. Porque às vezes nós nos deparamos com situações onde pregadores e pastores, principalmente, têm feito um esforço tremendo para motivar a igreja, para fazer atividades na igreja, para fazer algo diferente na igreja, para agradar A, B ou C. Isso é uma bola sem fim. Porque você agrada a pessoa hoje, e aí domingo que vem você tem que agradar de novo. E no outro domingo você tem que agradar de novo, e agradar de novo, e agradar de novo. Essas questões não devem influenciar o nosso culto. O nosso culto é a Deus. Deve ter visitante aqui. Pelo menos meu amigo Rogério que está ali, eu sei que é. Deve ter visitantes, eu imagino. Se não tiver, melhor. Nós não temos que nos preocupar com quem está nos visitando. Igreja, para de querer agradar visitante. O nosso culto tem que agradar a Deus. É triste você chegar num culto e ver o pastor, na hora que termina o culto, eu queria agradecer demais aquele meu irmão, e não sei o quê. Daqui a pouco o culto é para ele. Daqui a pouco nós estamos cultuando ele. E onde fica o nosso Deus, que é santo, que é o único digno e merecedor do nosso culto? Visitantes, vocês são muito bem-vindos na nossa igreja. Muito, muito. Nós fazemos de tudo para você se sentir extremamente bem. Agora, entre desagradar você e desagradar a Deus, nós desagradamos você. Certamente nós desagradamos você. Porque o nosso culto ele é a Deus. Ele é prescrito por Deus e ele é para Deus. E dentre essas prescrições, tem algumas que são muito claras para nós, que são o louvor. O louvor é muito claro na palavra do Senhor. A leitura e a pregação da palavra também é muito claro. A ministração dos sacramentos, muito claro. As orações também. Então esses elementos do culto são muito claros e inegociáveis. A gente não mexe. Os reformadores e principalmente os antigos puritanos trabalhavam muito isso. Eles trabalhavam isso como princípio regulador do culto. E o princípio regulador do culto, a definição dele é muito simples. No culto a Deus, nós só fazemos
o que Deus mandou. Nós só fazemos o que Deus prescreveu. Tem uma outra corrente que defende o princípio nominativo do culto. O que é o princípio nominativo do culto? Tudo que Deus não proíbe, nós podemos fazer. Tudo que Deus não proíbe, nós podemos fazer. E aí a gente incorre num grande problema, que é deixar o culto ser formatado por homens pecadores. O nosso culto, ele deve ser formatado por Deus. Como ele foi formatado? A palavra do Senhor fala como que ele deve ser. Então Deus fala assim: eu aceito a adoração e o louvor e o culto desse jeito. Assim, assim, assim e assim. Eu acho que nós não temos dúvidas que Deus é santo. Não temos. E sendo Deus santo, e sendo nós pecadores, eu não creio em nenhum momento que Deus iria deixar o momento mais solene da sua igreja visível sob as nossas direções, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa formatação. O momento mais solene da igreja do Senhor visível é o momento onde a congregação está junta para louvá-lo, para adorá-lo. E sendo Deus santo, somente Ele, que é santo, pode prescrever uma adoração santa. E graças a Deus, porque Ele não deixou o culto nas nossas mãos. Porque se assim o culto o tivesse, certamente nós estaríamos mais distante de agradá-lo do que nós já estamos. Um grande puritano chamado John Owen fala que mais ou menos isso, assim, que graças a Deus dele não ter deixado essa responsabilidade nas mãos de homens totalmente depravados. E aí, às vezes, essa palavra nos assusta. Homens depravados. Porque quando nós pensamos em homens depravados, nós pensamos talvez num bandidão, num homem aí beberrão, sem responsabilidade com sua família, que faz isso, aquilo. Não, não é isso. O homem, ele é depravado a partir do momento que as suas faculdades foram corrompidas pelo pecado. Por isso nós somos depravados. Por isso, por nós mesmos, nós não conseguimos agradar a Deus. E é por isso que nós precisamos de Deus para saber como Ele quer ser agradado, como Ele quer ser cultuado. Então, alguns elementos, meus irmãos, nós não discutimos. O culto é assim e ponto. Ou do contrário, queira você ou não, Deus não aceita o culto. Deus não aceita o culto. Porque no segundo ponto a gente vê que
o outro requerimento que nós temos, aqui nesse texto principalmente, é que a atitude nossa no culto, ela tem que ser apropriada. Ela tem que ser apropriada. Há muito temos visto igrejas que não têm nenhuma reverência. Há muito. Há muito. E aqui eu falo da minha igreja, porque da minha igreja eu posso falar mal. A minha igreja é tida como uma igreja bem tradicional, bem reformada. Graças a Deus por isso. Realmente, nós temos um pastor muito reformado, temos um conselho muito sério. Acontece que há muito pouco tempo atrás, nós tivemos um embate com a igreja alguns meses, por causa do culto. Porque as pessoas entravam para dentro do templo e não paravam de conversar, e não paravam de mexer no celular, e não paravam de... Já estava no horário do culto? Não, ainda não estava no horário do culto. Só que aquilo ia ficando no tititi até o liturgista falar assim, boa noite. Aí o silêncio reinava. Agora eu te pergunto um negócio, meus irmãos. Como que você está conversando com seu irmão sobre futebol, sobre roupa, sobre qualquer coisa, e de um estalo para o outro você começa a adorar a Deus Santo? Como você consegue? Ou eu sou muito, minha cabeça é muito pequena, eu não consigo entender como pessoas conseguem fazer isso. Você precisa de uma reverência, você precisa de um momento de preparação para poder cultuar a Deus, meus irmãos, para poder louvar e adorar a Deus. Você acha que Deus é qualquer um para aceitar culto de qualquer jeito? Você está com sua cabeça a mil, pensando num monte de coisa, às vezes fazendo até negócio. Meu irmão, vou te comprar aquele carro, vou te trocar com você isso, vou trocar aquilo, parará. Não, agora vamos adorar. Bom, aleluia, glória a Deus. Para. Deus está olhando para você. Abominável. Isso é abominável. E pessoas fazem isso normalmente, domingo após domingo. Graças a Deus hoje, no mínimo 10 minutos antes de começar o culto, podem entrar lá, se forem nos visitar, vai estar um completo silêncio, vai estar pessoas orando, se preparando para realmente cultuar a Deus. Mas a batalha é grande. Isso não é de um dia para o outro. Isso é trabalhando com a igreja, dia após dia, com os irmãos. Conscientiza um, conscientiza o pai vai conscientizar o filho, e o outro. É só assim. É só assim que nós vamos conseguir entender que Deus só aceita ser cultuado da forma que Ele quer. Só da forma que Ele quer. E Ele é ciumento mesmo. Ele não divide a sua glória. Não queiram adorar a Deus e mais alguma coisa. Deus não aceita. Não aceita. Então, não basta nós cumprirmos rituais. Não basta formatar um culto. O pastor Erisvaldo senta no seu gabinete, no seu lugar de estudo, e formata um culto, faz uma liturgia bem feita, oração, leitura da palavra, pregação, louvor, vão combinar com a comissão de música,
vai cantar 2, 3 cânticos, um do hino da harpa cristã, do cantor cristão, e 2 cânticos bem cristocêntricos, e vão falar uma palavra boa, tá? Ok, isso é essencial. Sem isso, o culto não funciona. Mas sem a atitude daquele que senta no banco para adorar, também não funciona. Também não funciona. Tem um texto terrível, meus irmãos, no profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Tem um texto terrível. Isaías no capítulo 1 fala assim, a partir do verso 12: Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu pisar nos meus atos? Olha o que Deus está falando. Vocês estão vindo perante mim? Quem chamou vocês aqui? Quem requereu vocês virem aqui? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação. As festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Olha o que Deus está falando, meus irmãos. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Essa segunda parte do verso 13, ela seria o bastante para nos quebrantar diante do Senhor e ficar repensando e repensando e repensando e pedindo a Deus para que realmente quebrante nosso coração e abra as nossas mentes. Olha o que Deus está falando, meus irmãos. Eu não posso suportar iniquidade com o ajuntamento solene. O que Deus está falando aqui? Eu não posso suportar você que fica pecando a semana inteira e vem reunir no domingo, no ajuntamento da congregação, no ajuntamento da assembleia, para me adorar. Eu não posso suportar isso. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu confesso a vocês que não é nada agradável ficar ouvindo isso. Mas eu também confesso a vocês que se Deus não pegar esse versículo e trabalhar no coração de cada um, daqui a pouquinho ninguém lembra dele. Na hora que o culto acabar daqui 5 minutos, 10 minutos, ninguém lembra dele. E aí, meus irmãos, eu rogo a Deus que incomode o coração de vocês. Perturbe vocês, acorde vocês de noite. Perturba. Não tem nada melhor que ser perturbado por Deus. Não tem nada melhor do que se acordar de madrugada e vir um texto na sua cabeça. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? E Deus está te perturbando. Deus está te moldando, meus irmãos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de Deus moldar as nossas vidas. Senão nós não o cultuaremos. Porque nós não só cultuamos a Deus reunidos em congregação. Nós cultuamos a Deus individualmente. Nós cultuamos a Deus no culto familiar. Nós cultuamos a Deus no culto individual. Você, sua Bíblia, Deus é a oração. Nós cultuamos a Deus no nosso dia a dia. Cada um no trabalho de cada um. Cada um convivendo com as pessoas que convivem. Então a nossa vida
tem que cultuar a Deus. Porque se a sua vida não cultuar a Deus, não pensem que no domingo à noite vocês vão conseguir cultuar a Deus como Ele exige, como Ele requer de cada um de nós. Meus irmãos, vamos adiantar o terceiro ponto, porque nós precisaríamos realmente, talvez, de um congresso inteiro para tratar da vida moral e espiritual de quem adora a Deus. Mas o último ponto que nós retiramos dessa exposição de hoje ao mesmo tempo que ele é terrível, ele é confortador. É confortador. É confortador nós sabermos que o nosso culto vai agradar a Deus quando tudo que fizermos tiver como base o sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o nosso único mediador. Ele é o único mediador entre o povo e o Pai. É terrível. Porque se em algum momento você quiser agradar a Deus sem Cristo, você não vai agradar. Mas ele é confortador, porque quando você estiver em Cristo, é certo que o seu culto e a sua vida é aceita perante Deus. É certo, está garantido. Porque o mérito não é seu, é de Cristo. Quem se fez carne, veio ao mundo, viveu, morreu e ressuscitou, vencendo a morte, foi Cristo. Então foi o sangue dele. É por ele e somente por ele que o nosso culto é aceito por Deus. Isso tem que nos confortar. Isso tem que nos confortar. Porque se Jesus Cristo não te confortar, nada mais te conforta. Chamem todos os psicólogos e psiquiatras do mundo para conversar com você e te confortar. Nada, nada, nada. Somente Jesus Cristo te conforta. E aqui o interessante, quando a gente volta no texto de Malaquias, é que Malaquias está trabalhando a transição do Velho para o Novo Testamento, onde alguns gostam de trabalhar muito a transição da lei para a graça, né? E aí nós não temos tempo nenhum para tratar disso, mas Malaquias fala dos sacerdotes que estão se corrompendo, fala do sacrifício que está defeituoso, os animais oferecidos estavam defeituosos e o sistema estava corrompido. E quando Malaquias profetiza e ele aponta para Cristo, ele está nos mostrando uma mudança de sacerdote, uma mudança de sacrifício e uma mudança de sistema. O pessoal, para chegar a Deus, chegava através do sacerdote. O sacerdote tinha que se purificar para chegar nos santos e oferecer a Deus. Ok, então o povo ia no sacerdote, oferecia sacrifício e chegava a Deus. Aqui a mudança está muito clara e muito latente, pulando aqui no texto. Então muda o sacerdote, não é sacerdote mais, acabou. A partir de agora
Acabou. Não a partir de Malaquias, meus irmãos, a partir de Jesus, claro. Ele está só apontando. Então, é esse que está vindo, ó. Sacerdote perfeito, Cristo. Sacrifício. Não tem mais animais defeituosos, como está tendo. O sacrifício agora é perfeito. É Cristo. O sistema não é o mesmo. Agora é a graça. Agora é a graça. Então o nosso culto só cultua realmente a Deus quando nós estivermos pautados, prostrados, ajoelhados, encurvados diante do sangue do sacerdote perfeito e do Cordeiro perfeito. Isso é confortante, porque assim Deus aceita o nosso culto. E o nosso culto, meus irmãos, o ajuntamento solene, o culto público a Deus da igreja visível, é um prelúdio daquela adoração maior que teremos pelos séculos dos séculos, dos séculos e dos séculos. É um prelúdio. E quando estava cantando aquele hino ali, aquele cântico de todo joelho se dobrará, eu fiquei lembrando do texto de Apocalipse, que realmente fala que todo joelho se dobrará. Todos se prostrarão perante Deus. Só existe uma diferença. Uns se prostrarão em êxtase, alegres, contentes, salvos por Cristo. Os outros, o texto fala que terão as rótulas dos seus joelhos quebrados pelo poder de Deus e se prostrarão diante de Deus à força, na marra. Todos se prostrarão. Todos. 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 Para concluir, meus irmãos, o culto a Deus é uma coisa muito séria e somente nós, purificados por Cristo, nós podemos chegar diante de Deus e servi-lo de todo o coração. Que Deus nos conduza em discernimento, em satisfação, em adorá-lo, em louvá-lo, oferecendo somente a Ele toda a adoração, todo o louvor, toda a exaltação. E que o Espírito Santo do Senhor realmente incomode vocês como tem me incomodado bastante. Bastante. Também aqui não é lugar de testemunho. Talvez uma outra oportunidade a gente... Não no culto solene também. Não é lugar de testemunho. Às vezes testemunho chama muita atenção para aquele que está dando testemunho. Muito difícil um testemunho onde realmente fica visível a honra e a glória somente de Deus. Porque normalmente nos testemunhos são coisas
miraculosas que acontecem em nossas vidas. E de certa forma fica parecendo que a vantagem é nossa. Eu era isso, eu era aquilo, e hoje eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Tá. Fica parecendo que o mérito é nosso. Fica parecendo que é aquele que foi transformado, que fez alguma coisa. Sendo que nós temos a mais plena convicção de que o mérito é todo daquele que transformou aquela vida. Então, meus irmãos, que o Senhor nos incomode. É isso que eu peço a Deus por essa igreja. Que o Senhor incomode esses irmãos. E é muito gratificante na hora que o pastor começou a celebrar, a cultuar, que o pastor falou assim: as pessoas que estão aqui são exatamente aquelas pessoas que desde a eternidade aprove a Deus programar o dia 29/9/2017 para que aqui estivesse ouvindo a sua palavra. É muito bom saber que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor, Tu sabes das nossas necessidades. Tu sabes o tão corrompido nós somos. Tu sabes, Senhor Deus, que se não for pela boa mão do Senhor, nós preferíamos estar atolado nos prazeres do mundo, cometendo todo tipo de iniquidade permitido ao homem. A nossa natureza é assim, mas pela graça e misericórdia do Senhor, pela obra redentora, justificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando Ele veio ao mundo e cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Ele é sem pecado. Mas mesmo assim, se fez pecado por nós. Pelo meu pecado, Pai, Cristo foi morto. Pelo meu pecado. E quando o Senhor derramou a sua ira sobre ele, estava ali um justo pagando por um pecador. Mas nós somos gratos ao Senhor, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou vencendo a morte, colocando as coisas nos seus devidos lugares, não porque estavam fora de lugar, mas porque tinha que acontecer daquela forma. E assim, Pai, na morte de Cristo, nós tivemos acesso a Ti. Através de Cristo nós temos acesso ao Senhor, Pai amado. Nós podemos orar ao Teu nome. Nós podemos ler a Tua palavra. Senhor Deus, eu Te agradeço porque o Senhor tem levantado pessoas interessadas em ouvir as Tuas verdades. O Senhor tem levantado algumas lideranças dispostas a pagar o preço por, às vezes, desagradar pessoas para agradar o Senhor. Senhor Deus, abençoe os Teus servos aqui reunidos.
Abençoe essa igreja do Senhor. Abençoe o ministério aqui do pastor Erisvaldo. Cada um que se envolve na tua obra. Abençoe, Pai, esse trabalho que continuará amanhã, domingo. Senhor Deus, que o Senhor possa realmente estar presente nessa obra, assim como nós sentimos e percebemos a presença do Senhor nesse momento. Muito obrigado, Pai. No nome de Cristo nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém.